Olá, meu nome é Astor Silva e é com muita honra que eu estou participando do Conecta Mais, um evento organizado pela Música e Mercado. Eu agradeço ao Daniel Neves pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, muito interessante, que é como entender seu público é a chave do futuro, ok? Como essa é a minha primeira palestra online, né, virtual, então ainda estou me acostumando um pouco com isso, porque normalmente eu estou em uma sala ou algum local com algumas pessoas à minha frente, no qual a gente conversa, interage, né, olho no olho, e aqui eu estou olhando para uma câmera na qual vocês estão me vendo, então é um pouco diferente, mas enfim, né, se esse é o novo normal, que seja, ok? Eu montei uns slides para ajudar a gente um pouquinho sobre compreender algumas coisas desse assunto, que eu vou passar para vocês agora, que eu acho que é bem interessante, tá? Então, primeira coisa, um pouco de história para vocês. Okay. Inicialmente, na década de 50, a gente tinha um conceito de que a empresa desenvolvia o produto que ela achava que era importante, que era necessário, e a partir daí vendia esse produto, pura e simplesmente. Ou seja, naquela época, o foco estava somente no produto. A empresa decidia o que ia produzir, como produzir, e as pessoas compravam. Muitas sem precisar, né? Então é uma coisa bem interessante nos dias de hoje, porque tecnicamente é basicamente quase que impossível alguém comprar alguma coisa que não precisa. Obviamente sabemos que existem as compras por impulso, né? Que é uma outra história, mas enfim, isso é uma característica do ser humano, né? De comprar por impulso às vezes. Mas hoje o que se tenta, as empresas tentam fazer, né, é justamente tentar ser o mais assertiva possível no produto que está oferecendo para os seus clientes. Tá? Então, esse foco de produto foi muito bom, ele teve o papel dele numa época, mas hoje está totalmente fora de foco, fora de contexto, e com algumas exceções, é quase que muito difícil você ver alguma empresa focando apenas em um produto, ok? Voltando para a minha telinha, no próximo, foco no cliente. As empresas perceberam na época, isso aí já nos anos 60 mais ou menos, 70, que por que eu não vou produzir um produto observando o meu cliente e tentando entender o que ele precisa, né? É uma história interessante nesse caso. Porque vamos imaginar o seguinte: imaginemos que eu sou um baixista e quero comprar um baixo. Na época do foco no produto, basicamente você tinha baixos de 4 cordas. Eu não estou dizendo que isso é uma realidade, tá, gente? Porque eu não sou músico, então, mas eu estou supondo que na época você só tinha baixos de 4 cordas. E eu queria um baixo de 6 cordas. Então, eu não achava porque todo mundo só produzia baixo de 4 cordas. A partir do momento que a gente começou a pensar com o foco no cliente, né, essa minha intenção de querer um produto diferente começou a chegar nas empresas. Opa, tem um cara aqui que é um baixo de 6 cordas. Ok. Tem mais gente que quer baixo de 6 cordas? Ah, tem alguns. Então, um baixo de 6 cordas pode ser um produto interessante, né? Eu continuo mantendo, produzindo meu baixo de 4 cordas, mas eu posso dar uma opção de um outro baixo de 6 cordas, que é também algo interessante. Eu estou ampliando a minha gama de produtos com base no experimento da observação do meu cliente, ok? Então, focar no cliente, o que a gente ouvia muito isso, basicamente, então, você
prestar atenção no teu cliente, ficar observando ele e tentar descobrir o que ele está precisando e como é que você pode resolver esse problema dele. Ok? Pois bem, em 2008 eu participei de um curso de gestão em marketing e naquela época apareceu uma frase que eu achei muito interessante, aonde em vez da gente focar no cliente, foi comentado para nós focarmos para o cliente, ou melhor, pelo cliente. Como assim, Astor? Vou mostrar para vocês agora. Aqui eu foco através do cliente. De que maneira? Eu não estou mais olhando para o cliente com os meus olhos, mas eu estou olhando pelo cliente com os olhos dele para o mercado, ok? Então essa é uma diferença grande porque as percepções mudam. Nós sabemos que pessoas têm percepções diferenciadas, tem pessoas que percebem coisas que outras não. E a partir do momento que você começa a olhar as coisas, a olhar os produtos, a olhar o que está ao seu redor, você começa a ter uma visão diferenciada nele. E aí, nesse caso, você está utilizando a visão do seu cliente. Então você consegue, voltando àquele exemplo do baixo, né? Vamos imaginar o seguinte: eu queria um baixo de 6 cordas, que não existia. Uma empresa fabricou baixo de 6 cordas, ok. Mas aí, esse baixo de 6 cordas não tinha uma captação específica que eu gostaria de ter, não tinha um acabamento que eu gostaria de ter, não tinha o encordoamento que eu gostaria de ter, para me dar uma sonoridade diferente. Então, vários detalhes que eu gostaria de ter, porque a questão das cordas é uma entre tantas. E a partir do momento em que eu começo a olhar o cliente pela visão dele, eu começo a entender isso também, né? Mas ele quer um outro captador, ele quer um outro tipo de comportamento. Interessante. E aí chegamos na época atual, que estamos falando da UX CX. Alguém de vocês já deve ter ouvido falar nisso em algum momento, aonde UX chama-se User Experience and CX Customer Experience. Nada mais é que a experiência do usuário. Então, hoje, qual é o foco das empresas? Ela está buscando conhecer a experiência do usuário ou do cliente utilizando o seu produto. Então, com isso, eu consigo obter informações para que eu possa desenvolver cada vez mais produtos que estão mais próximos daquilo que os meus clientes precisam, que os meus clientes querem para utilizar. Percebam a evolução que a gente teve desde o início, onde o foco era o produto, passando para focar pelo cliente. No cliente, a gente estava o quê? Olhando o cliente com a nossa visão, com as nossas percepções, ok? Ao passo, quando eu passo a olhar pelo cliente, através da visão dele, outro tipo de visão, um outro tipo de percepção. E, finalmente, quando eu chego nos tempos atuais, que inclusive hoje já existem até em grandes empresas com departamentos específicos para desenvolver produtos ou para desenvolver experiências, que é uma coisa virtual, ela passou a ter uma influência muito grande. Essa coisa chama-se empatia. Como assim, Astor? Segundo o dicionário, empatia é a condição de você se colocar no lugar do outro. Porém, quando a gente fala de empatia no mundo empresarial, no mundo de negócios, o significado é até um pouco mais profundo. Por que eu estou falando isso? Vamos entender o seguinte: como eu comentei agora há pouco sobre a experiência do cliente, né? Para você conseguir ter essa experiência
e para você conseguir entender essa experiência do cliente, porque assim, eu posso falar para você que eu estou gostando muito de uma coisa e você não está simplesmente entendendo a amplitude desse prazer que eu estou tendo de estar utilizando alguma coisa. Por quê? Porque você não está vivenciando isso, você simplesmente está ouvindo, vendo e anotando. Então, a empatia, ela vai te dar condição, primeiro, de você se colocar na posição do seu cliente. Então, aquilo que a gente tinha comentado, de você ver pelo olho do cliente, a gente vai agregar algumas outras coisas. Vamos agregar aí a parte das sensações, a parte da própria mente. Então, você começa a ver a situação, mas como se fosse o cliente com todos os seus sentidos, né? Obviamente, a gente sabe que isso ainda não é possível dessa maneira, mas nós podemos sim, talvez, imaginar um pouco de como que seria esse tipo de sensação que o cliente está passando. Tentando entender esse cliente, tentando perceber esse cliente, né? Eu costumo dizer muito que quando a gente está numa relação comercial ou mesmo pessoal, é muito importante a gente estar atento ao outro lado. Eu, por muitos anos, eu até confesso que eu tinha a visão anterior, onde eu estava vendo o meu lado, o lado da empresa onde eu trabalho, para poder desempenhar o meu serviço, fazer o que eu tinha que fazer. E eu não dava muita atenção, obviamente. Eu tentava entender um pouco o cliente, mas sem sentir o cliente, né? Até que eu comecei a perceber que, por mais que você buscava uma solução, o cliente ele não conseguia enxergar o que você estava enxergando. E foi aí que eu percebi. A gente não enxergava a mesma coisa porque eu estava no meu mundo e ele no mundo dele. Tá? A partir do momento em que eu entendi isso, eu falei, opa, aqui é que eu vou conseguir fazer esse link com o cliente. Então eu comecei a me colocar na posição dele, a começar a entender, e eu costumo dizer sempre, gente, a gente tem que entender quando a gente quer comprar alguma coisa, você tem sempre que pensar como que você gostaria de ser atendido. Então, a partir do momento que você tem essa percepção, você tenta replicar isso quando você vai atender alguém. Pensa nisso, né? É uma coisa bem importante, ok? Então, a gente acha que com isso que a gente acabou de conversar, ou que eu acabei de passar para vocês, a gente pode fazer um resumo. Acho que 3 pontos, dá para resumir bem tudo que a gente conversou aqui, tá? No primeiro ponto, seria enxergar através da visão do cliente. Então, lembre-se sempre de se colocar numa posição, quando você se coloca pelo cliente, não olhar para ele, mas olhar por ele, usar a visão dele para ver aquilo que às vezes você não está vendo. Aquilo que eu conversei com vocês. Lembra que sempre, cada pessoa tem maneiras diferentes de olhar as coisas, porque nós temos focos diferentes. E esses focos são sempre baseados na nossa criação, no nosso crescimento. Com base nisso, às vezes você acaba não percebendo alguma coisa, não vendo alguma coisa que a pessoa está vendo por esse motivo. Então é muito importante, no primeiro momento, fazer essa conexão com o cliente, e quando você se posta no lugar dele, você tenta observar, tentar ver o que ele está vendo, né? Isso, acho que isso é de extrema importância, tá? Uma segunda coisa que eu acho que também é importante, que a gente pode resumir, diz respeito a pensar como cliente. De novo, você está vendo como cliente, então o teu campo de visão está ampliado, e aí você começa a pensar como cliente. E aqui temos uma outra questão, porque temos que tomar um certo cuidado, porque assim, quando a gente vai pensar sobre alguma coisa, a gente está utilizando os nossos paradigmas, os nossos medos, ou as nossas expectativas. E quando você começa a pensar como cliente, isso vai ser dele, não seu. Aí alguém pode me perguntar, mas como é que eu vou pensar como cliente, né? Você começa a pensar como cliente a partir do momento que você começa a observar o cliente, como é que ele reage. Então, isso não é uma coisa que você vai conseguir fazer da noite para o dia, tá?
De novo, gente, tudo isso que eu estou falando aqui até agora é um desenvolvimento de longo prazo. Você não consegue, você vai cativando o cliente aos poucos, conquistando a confiança dele aos poucos, e quanto mais ele se abre para você, mais você tem condições de poder compreendê-lo melhor, entendê-lo melhor, e com isso desenvolver produtos e serviços que atendam ele melhor. Então acho que isso que é importante para a gente ter sempre em mente. E eu acho que o último ponto aqui da nossa palestra é a questão do sentimento, né? Então, sentir como cliente. Com essas três condições, né? De vendo, pensando e sentindo como cliente, vocês vão conseguir ter uma boa ideia das preocupações, necessidades, das expectativas desse teu cliente. E é justamente isso que vai acabar te dando condição de poder desenvolver produtos e serviços que vão de encontro àquilo que o cliente está precisando, né? Sempre lembrando, não é o que você quer vender para o cliente, mas é o que o cliente quer comprar. Ele quer comprar o quê? Ah, ele precisa de um produto, tá, mas com que características, de que maneira que ele quer comprar, como que ele quer comprar, né? Ele vai comprar isso pela internet, ele vai comprar isso numa loja. Então, esses detalhes todos é que a gente já consegue agregar essas informações e isso acaba passando para o produto ou para o serviço, que é o que o cliente está querendo fazer, comprar, adquirir, e no final é justamente aquilo que é o objetivo todo desse trabalho, né? E sempre lembrando uma coisa que eu comentei agora há pouco, que todo esse monte de informações, eles são importantes para você estar cada vez mais aprendendo. Tem uma coisa que eu também peguei um pouco das startups, que eu acho que é um conceito interessante, a gente chama de learning, né? Ou seja, de aprendizado. Na verdade, uma startup ela está sempre aprendendo. A startup ela nunca para de aprender. Por quê? Porque ela está sempre buscando se melhorar dia após dia, tanto no serviço que ela oferece, quanto no desenvolvimento dela enquanto negócio, oferecendo alguma coisa para alguém. Esse é um ponto muito importante, esse aprendizado. Então, com isso, inclusive, até, eu cheguei a conversar uma vez com um colega meu, e foi até interessante que ele começou a aplicar isso que eu estou falando para vocês. Num determinado momento ele falou para mim assim, Astor, você sabe que eu acabei aprendendo mais de mim por esse motivo, porque eu tive que começar a aprender tanto dos meus clientes que eu comecei a perceber até algumas coisas que eu não tinha percebido e por conta disso eu acabei me dando conta. Então é um ponto bem interessante, porque você acaba tendo um crescimento em conjunto com os teus clientes, aí você cresce junto com ele. Então realmente é uma situação que, no meu ponto de vista, que é muito importante. E no dia de hoje, com empresas cada vez mais competitivas, cada vez mais buscando personalizar o produto e o serviço para o cliente, eu acho que nada mais importante do que você realmente ter esse conhecimento do seu cliente, desenvolver essa relação com o seu cliente, né? Para que você consiga cada vez mais cativar ele e manter ele, eu não vou dizer assim, a questão de lealdade de marca hoje é muito complexa, né? As pessoas hoje são muito mais voláteis nesse sentido. Teve um tempo que a pessoa não importasse quem fosse, eu adotei a marca. Bom, posso até dizer de mim mesmo, né? Que teve uma época que eu só usava roupa esportiva de uma determinada marca e não comprava de outra, e tinha até dificuldade de usar de outras marcas, né? E hoje eu já me vejo, né? Aceito, vejo e compro produtos de outras marcas. Então, por que disso? Justamente porque aquela questão de lealdade que a gente tinha no passado, hoje já não é tão forte. Então, se a lealdade pela marca não é forte, como é que você vai fidelizar o teu cliente? pelo atendimento, é pela compreensão dele, é por estar satisfazendo ele.
Então, isso que eu acho que o conhecimento do teu cliente, ele acaba sendo uma função chave para o futuro não só da sua empresa, mas de qualquer empresa, porque passa a ser a maneira como você vai fidelizar esse cliente, não a uma marca específica, mas a tua empresa de uma maneira geral. Pessoal, novamente, foi um grande prazer estar aqui com vocês, né? Eu vou deixar aqui, para quem quiser anotar, os meus dados, aí as minhas redes sociais, meu e-mail, meu telefone. Quero de novo agradecer ao Daniel Neves pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês. Para vocês que ainda estão aí do outro lado, me vendo, muito obrigado, de verdade. E como eu não sei qual é o horário que você está me vendo, né? Então, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou até uma boa madrugada. Mas, assim, mais uma vez, parabéns à Música e Mercado pela iniciativa. Eu acho que eu sempre fui adepto de treinar, ensinar as pessoas, desde que eu entrei na Digidesign. Eu já fazia isso antes em outras áreas, quando eu trabalhava, porque eu acredito que a única maneira de você conseguir vender melhor é oferecendo conhecimento. Eu acho que conhecimento é a base de qualquer relação comercial que você tenha ou venha a ter com qualquer pessoa. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Eu realmente espero poder participar de outras com vocês aí e fico à disposição para quem quiser conversar, trocar uma ideia, discutir alguma coisa. Vai ser um prazer. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Gratidão. Fiquem em paz. Até.